Você tem dificuldade ao entender a Bíblia? Por que quando você começa a ler a Bíblia te dá sono? Hoje, com apenas 3 simples passos, vamos te mostrar como é possível chegar à compreensão bíblica correta. Por isso, continue assistindo esse estudo bíblico em vídeo e aprenda mais da palavra de Deus. A paz, meus irmãos e irmãs que querem aprender mais da palavra de Deus. Estamos aqui para mais um estudo da Enfoque Bíblico. Desta feita estaremos aprendendo sobre 3 passos para poder estudar a Bíblia, para poder melhorar o seu aprendizado. Vale ressaltar que se você quiser ver o estudo completo, basta clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Você será direcionado ao site www.enfoquebiblico.com.br e ali poderá aprender mais da palavra de Deus, não só esse estudo, mas diversos outros para a sua edificação espiritual. Se você não viu ainda nenhum vídeo nosso, nós fazemos nossos estudos aqui em vídeo como se fosse uma palestra. Durante a minha fala você verá alguns slides que aparecerão aí na imagem, aparecerão aí no vídeo para melhorar seu conhecimento. Então nós fazemos como se fosse uma palestra, fazendo em tópicos, para assim entrar a fundo sobre o tema e todos desenvolverem o dom do Espírito Santo que há dentro de nós. Mas sem demora, vamos direto ao tema. Quando nós estamos falando sobre como estudar a Bíblia, nós escutamos diversas pessoas falando que não consegue entender as Sagradas Escrituras. Alguns até dizem: não entendo a linguagem que está escrita nela. Isso realmente pode ser uma verdade. Por que pode ser uma verdade? Por causa que a Bíblia, ela tem uma linguagem muito específica, muito dela. Então, algumas pessoas dizem realmente que não entendem por causa que não entendem. Mas outras dizem isto querendo inventar desculpas, querendo falar como se fosse algo que acontecesse, quando na verdade o real motivo delas não entender a Bíblia é porque acredito que até você já tentou algumas vezes falar: hoje eu vou ler a Bíblia. Porém, 70% dessas vezes você se distraiu com alguma coisa. Você deixou sua atenção em outras coisas. Foi assistir uma TV, foi jogar um futebol, foi brincar com o filho, foi brincar com a filha, ver um vídeo no YouTube ou que seja qualquer outra coisa. Mas 70% das vezes que você tentou ler a Bíblia, você acabou se distraindo. Parece que quando nós falamos de Bíblia, a situação complica ainda mais. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia você ler um livro de história, você ler um livro de fantasia, você ver alguma coisa, é fácil. Parece que é muito mais fácil do que ler a Bíblia. E realmente eu acredito que isso seja verdade. Por quê? Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos tendo uma guerra espiritual naquele momento. Porque nós sabemos que a carne briga contra o espírito. Então, realmente, quando você para ler a Bíblia, existe uma guerra espiritual acontecendo e existe uma enorme possibilidade de você desviar a sua atenção. E aí você acaba não chegando ao entendimento. Só que isso é um problema. Por que isso é um problema? Por causa que se você não busca conhecer a palavra de Deus, você fica raso no conhecimento. Você não tem um conhecimento aprofundado. Você não tem algo a qual pode falar: eu sou estruturado na Bíblia. Você não pode falar que tem um conhecimento vasto sobre a Bíblia. E é por causa disso que existe uma briga enorme entre denominações cristãs hoje em dia, no século 21. Por causa que existem muitas denominações cristãs que vão por ensinamentos de homens e não pelo ensinamento bíblico. Vão pelo famoso eu acho e não pelo famoso
famoso "a Bíblia está escrito". Então existe uma enorme briga por causa do conhecimento bíblico, de pessoas que não buscam conhecer mais a Bíblia. E se você não conhece também, se você não busca conhecimento também, possivelmente existe aí uma possibilidade de você ser influenciado da maneira errada por estas denominações que vão pelo "eu acho" e não pelo que a Bíblia está escrito. Se você não se aprofunda no conhecimento da Bíblia, você pode sim ser influenciado por estas denominações que inventam doutrinas falsas, que inventam heresias, que criam seitas e não seguem os padrões. Uma vez eu escutei uma frase muito interessante que você está vendo aí na tela, que diz o seguinte: quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos, Ele fala conosco. Então a Bíblia é a voz de Deus para nossas vidas. Quando nós chegamos diante do Senhor em forma de oração, nós entregamos nossos pedidos, nós entregamos nossa gratidão, nós entregamos nossos agradecimentos. Porém, quando nós abrimos a Bíblia e começamos a ler o que está escrito ali, é Deus falando conosco, é Deus nos ensinando, é Deus respondendo às nossas orações. Então, se você não busca conhecimento bíblico, retome comigo, você fica você facilmente é enganado, facilmente é levado por doutrinas falsas e também fica sem escutar a voz de Deus. Existem pessoas que reclamam: mas Deus nunca falou comigo. Mas aí você tem que perguntar para essas pessoas: quantas vezes você parou para ler a Bíblia? Porque quando nós paramos para ler a Bíblia, é Deus falando com cada um de nós. Por isso nós da Enfoque Bíblico, percebendo este cenário que estamos vivendo hoje em dia, desenvolvemos esses 3 simples passos que vão aumentar pelo menos 97% o seu conhecimento bíblico. Com apenas a prática destes 3 passos, você conseguirá alcançar esses 97%. E é tão gratificante isso, que além de você estruturar a sua vida na palavra de Deus, você também vai poder transmitir este conhecimento que nós vamos te passar para as outras pessoas, mostrando para elas que sim, é possível conhecer a Bíblia no século 21. Quem inventa que a Bíblia passou, a Bíblia é passado, é mentira, porque a Bíblia é o best-seller mundial, a qual é vendido há mais de 2000 anos e está sendo até hoje o livro mais vendido da face da terra. Então, sem demora, deixa eu dar uma rápida síntese aqui para você. Os 3 passos são: primeiro, ler; segundo, meditar; terceiro, o que eu considero essencial destes 3 passos, comunhão, porque através da comunhão nós lemos e nós meditamos e chegamos a dúvidas como: por que não entendo a Bíblia? O que preciso saber para entender a Bíblia? Como entender a Bíblia corretamente? Você vai aprender neste estudo. Por isso, não fique de fora. Continue assistindo e aprenda mais sobre este livro maravilhoso e sagrado que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Mas vamos logo para o primeiro ponto. Primeiro passo para a compreensão bíblica: ler. Ler, meus irmãos, é algo fundamental, porque, como eu lhe disse no começo, existem pessoas que dizem: mas não entendo a Bíblia, não entendo o que está escrito nela. Aí você olha para ela e fala assim: como você não entende, se nem sequer lê? Eu já escutei pessoas próximas a mim dizendo que não entendem a Bíblia, mas eu, conhecendo o dia a dia delas, sabia que elas nem sequer tinham contato com a Bíblia. Então a Bíblia é um livro que você tem que se acostumar com ela, é um livro que você tem que conviver, você tem que respirar a Bíblia, você tem que caminhar com sua Bíblia, você tem que andar com a sua Bíblia. Meus irmãos, ela não é um livro
para ser colocado em uma estante. Ela não é um livro somente para abrir no Salmo 91, abrir no Salmo 23 e deixar aberto e empoeirado. Não, ela é um livro para ser lido, é um livro que fala sobre a vontade de Deus para a sua vida. Então você precisa ler ela, você precisa meditar nela, você precisa estar todos os dias tendo um contato com. Quando nós falamos sobre ler a Bíblia como o primeiro passo, aí você precisa colocar uma determinação muito grande. Por quê? Porque, como eu lhe disse, existe uma guerra espiritual no momento que você está lendo a Bíblia. Existe algo que está acontecendo ali no mundo espiritual, que se você não vencer, você certamente estabilizará e não conseguirá avançar na leitura bíblica. E quando eu falo de determinação, eu falo mais ou menos o seguinte, de estabelecer metas. Quais metas podem ser estas? Veja comigo no slide, pode ser uma meta, exemplo, ler o Evangelho de Mateus em apenas um mês. Outro exemplo, ler o Novo Testamento em 6 meses. Outro exemplo ainda, ler todos os Salmos em 3 meses. Então estabelecer meta é primordial para poder desenvolver a habilidade da leitura bíblica, desenvolver o conhecimento bíblico. Você tem que fazer um plano, um projeto de leitura, porque senão você pega a Bíblia, se assenta ou quem sabe deita para ler e em poucos momentos você já está bocejando por causa que já está ficando com sono. Não, tem que ter determinação. Crente, ele olha para a carreira que está proposta e caminha a carreira que está proposta com paciência, com perseverança, e assim devemos ser. 3 dicas que eu posso te dar também sobre a leitura bíblica. A primeira dica que eu posso te dar sobre a leitura bíblica que vai te ajudar no conhecimento bíblico, que vai te ajudar na hora da leitura para evitar a fadiga, é reservar versículos que você não entendeu. Como assim? Essa é a primeira dica, reservar versículos que você não entendeu. É mais ou menos o seguinte: se você está lendo um texto bíblico e em certo momento você achou um versículo ali que não entendeu, reserva aquele versículo, coloque ele ali num papel, coloque ele ali no celular, no bloco de notas do celular, do seu smartphone, e aí, durante o próximo dia, medita naquele versículo, pensa naquele versículo quando você estiver indo para o serviço no ônibus, pensa naquele versículo nos 5 minutos que você tem no almoço, quando chegar em casa, deitar no sofá, pensa naquele versículo, reserva aqueles que você não entendeu, porque assim a sua leitura será mais fácil. Segunda dica, faça anotações. Se você, durante a leitura bíblica, achou algo que te chama a atenção, achou algo ali que é especial para você, achou algo que falou com a sua vida, faça uma anotação, escreva num bloco de notas, como eu lhe disse, escreva ali do lado da Bíblia alguma coisinha. A minha Bíblia mesmo, eu escrevo ali do lado dela alguma coisa que eu acho interessante. Então faça anotações. Por quê? Porque a próxima vez que você passar por aquele texto, você vai poder entender de forma mais fácil. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que serve para ser praticado. Então, quando você faz uma anotação, você certamente está fazendo uma anotação do seu dia a dia, uma anotação de referência, uma anotação de estudo. Então, você está praticando a Bíblia. E aí, o seu cérebro vai lembrar mais fácil, vai assimilar mais fácil. Então, segunda dica, faça anotações. E como terceira e última dica, eu vou usar aqui uma regra da hermenêutica que diz: a Bíblia explica a própria Bíblia. Se você não entendeu naquele primeiro momento a Bíblia, aquele versículo que você leu, fica despreocupado, porque a resposta de um versículo de Mateus você pode achar em Lucas, e a resposta de um versículo de Lucas você pode achar em Marcos, de Marcos em João e assim subsequente. Então a Bíblia, quando você não entende uma passagem, você não precisa se preocupar, porque a Bíblia é um livro no completo. E aí, se você não entendeu naquele momento, possivelmente na sua leitura posterior você começa a entender melhor, porque a Bíblia. E para você aqui também que está assistindo o nosso estudo em vídeo, nós preparamos 4 soluções extras que vão te ajudar também na leitura bíblica.
A primeira solução extra é sempre leia uma versão bíblica. Existem pessoas que ficam trocando de versões, pegam a King James, pega a Almeida corrigida e revisada, pega a Almeida contemporânea, pega a Almeida atualizada e vai pegando diversas traduções bíblicas. Felipe, da Enfoque Bíblico, eu não recomendo você fazer isto, por causa que quando você para em uma versão bíblica, você começa a se acostumar com ela, começa a entender o que aqueles versículos quer dizer. Mas se você pega uma King James e uma Almeida corrigida e revisada, eu que já parei para analisar as duas, percebo que são linguagens bem diferentes. Então eu leio uma coisa na King James e na Almeida corrigida e revisada está escrita a mesma coisa, porém com outras palavras, e aí acaba dificultando o conhecimento e a leitura. O que algumas pessoas usam para estudo, eu concordo. Por exemplo, eu li ali um versículo na Almeida e corrigida, eu li um versículo que não entendi, daí eu vou procurar uma solução, uma resposta na outra versão bíblica. Eu concordo com isso, porque você está lendo só aquele versículo na outra versão, mas ler, por exemplo, um evangelho em uma versão e depois ler o mesmo evangelho em outra, aí eu já não concordo muito. Vale lembrar que eu estou falando isso para pessoas que estão iniciando na leitura bíblica. Claro que se você já tem aí o seu desenvolvimento teológico, o seu desenvolvimento bíblico, você pode sim pegar uma versão, ler ela completa, pegar outra e ler completa. Mas para quem está iniciando, sempre leia uma versão bíblica. A segunda dica que eu vou lhe passar é a seguinte: não entendeu a palavra? Use o dicionário. Se você não entender uma palavra, abra o dicionário, busca a explicação daquela palavra na raiz. Evite neste momento usar muita tecnologia. Por quê? Porque se você abre seu smartphone e começa ali a ler a Bíblia, ou melhor, começa ali a buscar o significado daquela palavra, seu WhatsApp apita, seu Facebook faz o sinozinho, faz aquele sino do Facebook, então você começa a se distrair. E nosso intuito aqui deste estudo é não se distrair, é ler a Bíblia como ela é. Então pega um dicionário, tenha sempre um dicionário ali, quem sabe o Aurélio, ou um dicionário simples mesmo, e busque a raiz daquela palavra. Então não entendeu? Use o dicionário. A quarta solução, se você tem dificuldade, a terceira solução, melhor dizendo, se você tem dificuldade de entender o Antigo Testamento, comece pelo Novo Testamento. É fato, irmãos, o Novo Testamento, por ser mais contemporâneo ou contemporâneo do Antigo, ele tem uma linguagem mais fácil, ele tem uma linguagem que é mais habitual nossa. Então, e até para conhecer a pessoa de Cristo, até para conhecer a graça, até para conhecer os ensinos da época que nós estamos vivendo, é até mais fácil você começar pelo Novo Testamento. Então, se você, porventura, leu o Antigo e não entendeu o que é sacrifício, o que é holocausto, não se preocupa, não se apavore e não pare por aí. Pare ali o Antigo Testamento onde você parou, marca ali, deixa um marca-texto ali, alguma coisa, um marca-folha e vai para o Novo Testamento. Lê o Novo Testamento inteiro, que é uma linguagem mais fácil, e quando você entendeu, daí você volta para o Antigo e começa a estudar o Antigo com mais calma, começa a estudar o Antigo com mais paciência, mas o que você não pode fazer é desistir. Então, terceira dica, comece pelo Novo Testamento. Quarta dica, solução, no caso, fale sempre sobre a Bíblia. Se você está em algum momento, uma conversa com alguém, use aquela conversa para falar sobre a Bíblia. Se for um irmão da igreja, se for um amigo da igreja, melhor ainda, fale com ele sobre a Bíblia. A conversa que você vai ter sobre a Bíblia ali naquele momento, ela vai deixando o seu cérebro ainda mais acostumado. E aí você começa a aprender mais, você vê a Bíblia na perspectiva de outras pessoas, você vê o que outras pessoas entenderam sobre alguns versículos e seu conhecimento se torna vasto. Então escutar
a Bíblia sobre a boca de outras pessoas, escutar a respeito da Bíblia na boca de outras pessoas, ajuda no seu entendimento bíblico. Então vamos retomar 4 soluções. Primeiro, sempre escolha uma versão bíblica. Segundo, não entender uma palavra? Use o dicionário, evite tecnologia. Terceiro, comece pelo Novo Testamento se você não entender o Antigo, e até é mais recomendável começar pelo Novo. Quarto, agora nós chegamos no segundo passo. Qual que é o segundo passo? Meditar. Eu te expliquei o primeiro, que é ler, passei algumas dicas, passei algumas soluções, passei alguns problemas que acontecem hoje em dia, e no primeiro passo, que é ler. Agora o segundo passo para o entendimento bíblico, meditar. Quando eu falo de meditar, eu estou falando de aplicar na nossa vida. Meditar é pegar a Bíblia e ir além da leitura, porque ler é essencial, mas a Bíblia é o único livro que não serve só para ler. A Bíblia é feita para meditar, porque quando você medita, você começa a aplicar na sua vida. Eu coloco uma frase interessante aí no slide para você, que ler é com a voz, mas meditar é com a vida. E meditar, meus irmãos, é necessário, porque a Bíblia ela tem que ser lida em confronto com a sua realidade. E eu até vou falar no próximo slide, vamos para ele, que eu vou falar sobre para meditar é necessário. Quando nós estamos falando sobre meditar, é necessário algumas coisas. A primeira coisa que é necessário quando nós falamos sobre meditar é ter a motivação correta. Quando nós estamos falando sobre meditar, você deve ter a motivação correta em fazer aquilo. Por quê? Porque existem pessoas que até tentam meditar na Bíblia, mas quando elas olham para ela, elas olham como um livro para prosperidade, um livro para abençoar sua vida, um livro para te dar benefícios. Claro, a Bíblia produz tudo isso, mas a Bíblia não é feita somente para o seu benefício, ou melhor, ela é feita sim para o seu benefício, mas deixa eu explicar melhor. A Bíblia não é feita somente para fazer as suas vontades, porque você é homem, você é mulher, você é carne, e carne nós sabemos que tem pecado. Então a Bíblia é feita para mostrar a vontade de Deus, é feita para você conhecer o que Deus quer para a sua vida. E como principal motivação que você deve ter na hora de meditar na Bíblia é entender que ela serve para mostrar a pessoa de Cristo Jesus, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ter a motivação correta na hora de meditar na Bíblia é necessário. Outra coisa que é necessário na hora de meditar é que quando você está falando sobre meditar, você está sentando para aprender. Você tem que entender que você está em um aprendizado. Você não vai pegar a Bíblia e em 5 segundos já entender tudo que está ali. Você está sentando para aprender. E todos nós sabemos que passamos pelo ensino fundamental, ensino médio, ou primário, ou colegial, como você queira falar. Todos nós sabemos que é um processo que você demora ali anos e anos para aprender as coisas. Então, a Bíblia é um livro que eu não conheço ninguém que decorou de capa a capa, Gênesis a Apocalipse. É um livro que você tem que sentar, aprender e entender que isso é um processo. E todo processo, ele vai ali, leva um tempo. Tem gente que tem mais facilidade, demora 3, 4 anos para pegar um pouco mais. Tem gente que vai demorar 10 anos para poder estudar. Tem gente que vai demorar anos e anos e não vai entender o que você entendeu em 2 anos. Mas você tem que entender uma coisa. Jesus, o ministério dele em terra durou 3 anos e meio, mas ele morreu com 33 anos e meio. Então faz as contas comigo. Se a gente tira 3 anos e meio do ministério ou o momento que Jesus apareceu na terra, sobrou 30 anos de vida dele. E esses 30 anos ele aprendeu para poder ensinar. 3 anos e meio. Então nós temos que sentar, não importa quanto tempo demore, mas sentar para aprender, crendo que lá na frente
nós iremos aplicar em algum momento do nosso dia, nós iremos aplicar em alguma circunstância da nossa vida. Então, ler a Bíblia é sentar para aprender. Ou melhor, meditar na Bíblia é sentar para aprender. A terceira coisa que é necessário quando nós falamos sobre meditar na Bíblia é estudar pelo que ela é. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. A Bíblia, ela não é um livro de histórias, conto de fadas, histórias a fantasias. A Bíblia é um livro verídico. Quando você está lendo ali, você está lendo fatos verdadeiros. Quando você está meditando na realidade. Quando Cristo falava do céu, o céu é uma realidade. Quando Cristo falava do lago de fogo, o lago de fogo é uma realidade, diabo é uma realidade, anjos são uma realidade. Então estude pelo que ela é. Não conteste aquilo que está escrito na Bíblia. Ao longo da minha jornada cristã, pude ver diversas pessoas chegarem até mim e falar: eu não concordo com isso que está escrito, não concordo com aquilo. E eu fico meio sem jeito de responder pelo seguinte fato. Por causa que geralmente quando as pessoas vêm até mim falar isto, são pessoas novas, neófitas, novas na fé. Então eu fico meio assim de falar, mas eu falo. Eu falo que a Bíblia é verdade 100%. Se você concorda ou não, aí é um critério seu. Mas eu quero te dizer que a Bíblia não tem dúvida. Ou é concordar, ou é concordar. O que está escrito nela não tem dúvida. Então estude pelo que ela é, a verdadeira palavra de Deus. Agora vamos para a quarta coisa que é necessário quando estamos falando sobre meditar, que é confrontar com a sua realidade. Como eu estava lhe dizendo anteriormente, a Bíblia é feita para confrontar com a sua realidade. Quando você ler um versículo e ver que aquilo não está de acordo com a sua realidade, você deve parar e começar a ver o que pode fazer para aquilo ir de acordo com a sua realidade. Você deve meditar para poder aplicar no seu dia a dia. Tem pessoas que falam sobre pecado, falam que a Bíblia não fala sobre tal tipo de pecado, a Bíblia não fala sobre tal coisa, mas a Bíblia tem resposta para tudo. Possivelmente essas pessoas que dizem que a Bíblia não fala sobre tal coisa ou sobre outras coisas, eles não leem a Bíblia confrontando com a sua realidade. Eles leem apenas como um livro, mas a Bíblia é feita para confrontar com a sua realidade. É feita para você aplicar no seu dia a dia. É feita para quando você tiver uma dúvida de como se portar, como se comportar, você ler ela e entender. Existem versículos bíblicos que falam o que é pecado, existem versículos bíblicos que falam sobre a perseverança na fé. Existe resposta para tudo na sua vida. A Bíblia é um livro simplesmente com resposta para tudo. Então, quando você ler, leia em confronto com a sua realidade. Eu me lembro agora de um versículo bíblico e passando para vocês também, escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você que quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, está escrito o seguinte: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça. Então Paulo, quando escreve a 2 Timóteo, falando ainda sobre meditar, tá? Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai falar do poder da Escritura, o poder de meditar nas Escrituras. Ele fala que ela é poderosa para ensinar. Ensinar significa repassar ensinamentos sobre algo, doutrinar, lecionar. A Bíblia, ela ensina, quando você medita nela, ela ensina como você deve se comportar. Redarguir é dar resposta, argumentando. A Bíblia, ela simplesmente dá a resposta para a sua vida. Ela dá resposta para tudo que você quer fazer, para tudo que você vai fazer. A Bíblia também serve para corrigir. O Paulo diz a Timóteo corrigir. Corrigir significa dar
ou adquirir forma correta, ou melhor, consertar-se, endireitar-se. Isso que corrigir significa consertar-se e endireitar-se. Quando você estuda a Bíblia, ela começa a te corrigir, ela começa a te consertar, começa a te endireitar. Ela coloca você no caminho certo, coloca você no caminho que conduz à salvação. Nós temos um estudo produzido na Enfoque Bíblico, se você quiser, vou deixar na descrição do vídeo também, que fala sobre os dois caminhos, a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. Então, quando você começa a ler a Bíblia, você é corrigido e aí a Bíblia te ensina a ir pelo caminho estreito. É estreito? É, mas são poucos que chegam por este caminho até a salvação. Agora a porta larga só conduz à perdição eterna. E como quarta coisa que Paulo cita a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, é instruir em justiça. Instruir em justiça, segundo o dicionário, significa formar o espírito com E minúsculo, falando sobre o espírito humano, de alguém em verdadeira justiça. Então, quando você começa a meditar na Bíblia, seu espírito é formado em verdadeira justiça. Seu espírito é formado de acordo com a justiça bíblica. Você é um homem bíblico, uma mulher bíblica e começa a caminhar da maneira correta. E é assim que nós finalizamos o meditar. Então nós vimos até agora que o primeiro passo para compreender a Bíblia de forma como terceiro e principal passo desse estudo de como estudar a Bíblia, vamos falar sobre a comunhão. E por incrível que pareça, apesar dele ser o passo principal deste estudo, eu tenho apenas 2 slides preparados nele. O primeiro é o que você vê aí, que está escrito terceiro e comunhão. E o segundo é este que você vê, a mão aprisionada e escrito vida dissoluta. Quando eu falo que comunhão é necessário para poder entender a Bíblia, é que mais ou menos o seguinte: se você tem uma vida dissoluta, ou seja, uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida de fornicação, uma vida em desacordo com a palavra de Deus, você certamente não vai entender a Bíblia. Isaías vai nos dizer que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então não adianta você falar, não entendo a Bíblia, mas você é uma pessoa que está mergulhada no pecado. Mas eu estou querendo dizer que eu não peco de forma alguma, todos nós pecamos. Romanos 3:23, todos pecaram. Então todos nós pecamos, sim, mas uma coisa é pecar, outra coisa é permanecer na prática do pecado. Então, se você permanece na prática do pecado, você tem uma vida dissoluta, uma vida movida a desejos. Então, certamente que você não vai entender a palavra de Deus, por causa que a sua motivação, como já foi dito, não é a correta. Você está lendo ali, mas a sua vida está totalmente errada. Você está lendo ali, mas você não está lendo para uma transformação. Você está lendo, mas não está lendo para algo novo que você quer experimentar da parte de Deus. Então, é bem simples esse passo. Esse passo é você ter comunhão com Deus. Quando você pegar a Bíblia para ler, entenda que aquele momento você está adquirindo comunhão, você está criando o seu caráter de acordo com Cristo. E é preciso tanto desta comunhão que eu mesmo, diversas vezes, quando ia ler a Bíblia, eu dobrava os joelhos e pedia para Deus, falava: Deus, me ajuda a entender a tua palavra. A palavra é dele e ele revela. A Bíblia vai nos dizer em Tiago que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á dada sem ser lançada em rosto. Tiago capítulo 1, versículo 5. Então, Cristo ele tem prazer em revelar a palavra dele, mas para isso é preciso ter comunhão com ele, é preciso ter uma vida de acordo com a sua palavra. Então, se você realmente não quer uma transformação,
Se você não quer ler, se você não quer meditar e tem uma vida aí dissoluta e fala que não entende a Bíblia, então eu não posso fazer nada. Agora, se você está buscando algo diferente e a sua vida está errada, a sua vida está em desacordo, mas você está buscando algo diferente, eu quero te dizer que você pode ter comunhão com Cristo, pedir a ajuda dele no entendimento bíblico, pedir a ajuda dele para chegar na verdade, e aí você entenderá mais e mais da palavra de Deus. E agora eu finalizo esse estudo. Eu quero agradecer você que veio até aqui, que estudou mais e mais da palavra de Deus. Espero que você possa aplicar estes 3 simples passos na sua vida. E se você gostou do conteúdo, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que virão. Acesse nosso site www.enfoquebiblico.com.br. Ali nós temos diversos estudos para poder abençoar a sua vida. Siga-nos também nas redes sociais, está na descrição do vídeo, e que Cristo possa cada dia mais e mais te abençoar. Muito obrigado e até o próximo.